Retomando o estudo do Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 29 a 34. 29, no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era sobre ele que eu falei quando disse: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João também disse: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me enviou para batizar com água, tinha me dito: Você verá o Espírito descer e parar sobre aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Eu vi isso e por isso declaro que ele é o Filho de Deus. Vamos desenvolver aqui esses versículos 29 a 34. Cordeiro de Deus. João identifica Jesus como o sacrifício final e perfeito para a remissão dos pecados. Isso já estava lá em Isaías 53:7 e em 1 Pedro 1:19. Eu vi o Espírito descer, João disse. João Batista confirmou sua missão profética, testemunhando o cumprimento das promessas de Deus. A descida do Espírito marca o início público do ministério de Jesus. Naquele momento ali começou o ministério de Jesus. Quando João Batista teve esta visão. Está lá em Lucas 3, 21, 22. Ele é o Filho de Deus. Ele é o clímax da revelação de João. Este é o clímax da revelação. Quando João gritou: Ele é o Filho de Deus. O ponto máximo da revelação de João. Apontando para a natureza divina de Cristo. Algumas citações. Cristo é o Cordeiro que carregou nossa culpa e nos abriu o caminho para Deus. John Stott. Se ele é o Cordeiro que carregou nossa culpa, como é que você quer, pelas suas próprias obras, ir para a vida eterna? Quando você acha que as suas obras te levam para a vida eterna, você está desconsiderando todo o sacrifício de Jesus Cristo. E dizendo: não precisava ter feito isso. Eu sou muito bom. Eu iria pelas minhas próprias obras. Eu não tenho defeito. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou bom. Eu sou bonzinho. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo me quer. Já ouviram isso? A declaração de João Batista ecoa a verdade central do Evangelho. Jesus é o único capaz de tirar o pecado do mundo. Palavras de Billy Graham. O título Cordeiro de Deus resume todo o propósito da vida de Cristo: ser o sacrifício por nossos pecados. Palavras de C.S. Lewis. Vamos agora fazer um resumo geral do capítulo 1, para fortalecer o entendimento. O primeiro capítulo de João apresenta Jesus como o Logos eterno, o Cordeiro de Deus e o Filho único do Pai. A missão de João Batista destaca a necessidade de arrependimento e a centralidade de Cristo na salvação. Tem que se arrepender e tem que considerar, declarar: Jesus, o Senhor é o meu único Salvador, e não só da boca para fora. A encarnação e o batismo de Jesus marcam o início da revelação plena de Deus ao mundo. Qual a aplicação prática que nós temos deste capítulo em nossas vidas? Por que aplicação prática? Porque se tudo isso que nós estivermos lendo, estudando, não tiver uma aplicação prática no nosso dia de hoje, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, de nada terá adiantado.
Reconheça Jesus como Cordeiro de Deus. Confie nele como o único que pode tirar o pecado e reconciliar você com Deus. Viva com humildade. Siga o exemplo de João Batista, exaltando Cristo acima de tudo em sua vida. Viva com humildade, meu querido. Meu querido, você está entrando no estacionamento da igreja com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado. O seu carro tem um insufilme que não dá para enxergar ninguém que está dentro. E o irmãozinho que está cuidando do estacionamento está levantando a mão e dando bom dia para você, mas sequer sabe se você deu bom dia ou não. E muitas vezes você não dá. E você está entrando no estacionamento da igreja para uma celebração com Cristo, porque a celebração não é com o pastor. Nós precisamos mudar isso. Cristo prega humildade. Você acha que Cristo entraria num estacionamento da igreja com os vidros fechados, com um insufilme muito escuro e não banaria a mão para ninguém? E não daria bom dia para ninguém? Não, isso não é a característica dele. Compartilhe o evangelho, como João, testemunhe a respeito de Jesus para que outros o conheçam. Abrace a filiação divina. Valorize o privilégio de ser adotado como filho de Deus por meio de Cristo. Agora nós vamos falar um pouquinho de qual a relação do capítulo 1 do Evangelho de João com outros textos na Bíblia, do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem relação com Gênesis 1:1. Anota aí no seu caderninho de anotação. Por que tem relação com Gênesis 1:1? O que diz Gênesis 1:1? Fala do princípio, né? No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e aí vai. Depois você lê aí. Relação com João. Por que tem relação com João 1, do versículo 1 a 5? Porque ambos os textos começam no princípio, estabelecendo um paralelo direto entre a criação do mundo e a manifestação de Jesus como agente criador. Gente, interessante, né? Quando é que foi escrito Gênesis, hein? 1440 anos, aproximadamente, antes de Cristo. E quando é que foi escrito João, hein? João, no primeiro século, por volta de 80, depois de Cristo. Como é que pode um livro que foi escrito há 1400 anos de diferença um do outro, 1500 anos, ter conexão, ter relação? Ué, pode sim, só pelo Espírito de Deus. Deus foi revelando aqui, ali e acolá, foi revelando 2000 anos antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 100 depois de Cristo. Ele foi revelando através das pessoas que ele foi escolhendo. Depois ele inspirou outras pessoas, lá para o ano 400 depois de Cristo, 300 depois de Cristo, para ajuntar essas revelações e transformá-las juntas na Bíblia. Ou você acha que existe alguma outra forma para conectar coisas tão distantes? Eu não acredito. Eu só tenho que concluir isso. Eu não tenho como concluir outra coisa. Outro livro, Êxodo, no capítulo 25, de 8 a 9, que diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Qual a relação que ele tem com João 1,14? O verbo habitar, no texto de João, do grego, esquenosen, ecoa o tabernáculo do Êxodo, enfatizando a presença de Deus entre seu povo. Isaías 43, uma voz clama no deserto. Gente, em 700 anos antes de Cristo, mais ou menos 730 anos antes de João Batista, Isaías disse: uma voz clama no deserto,
Preparem o caminho para o Senhor. Ele estava falando de João Batista. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Impressionante isso, né? Por isso que eu gosto do estudo aprofundado, mais nítido, não aquele estudo para teólogo. Ótimo, respeito, 100%. Mas para nós que estamos na caminhada com Jesus e não somos de uma formação mais elevada, o bom é entender essas conexões, né? Qual que é a relação que tem com João 1, versículo 23? Não precisa nem explicar, né? João Batista identifica a sua missão com a profecia de Isaías. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Está falando de quem? De Jesus. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, Jesus. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, Jesus. 730 anos, mais ou menos, antes da crucificação de Jesus, o profeta Isaías falava, identificando isso com João 1, 29. A identificação de Jesus como Cordeiro de Deus cumpre a profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Relação com o Novo Testamento, Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Se relaciona com João 1, do versículo 1 a 3. Ambos os textos enfatizam a pré-existência de Cristo e sua participação ativa na criação. Esses dois livros foram escritos no primeiro século, um 60 anos mais ou menos depois de Cristo, e o outro 30 anos depois, bem próximo. Né? Hebreus 1, de 1 a 3, nos últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Tem relação com João 1, de versículo 1 a 4. Mateus 3, 1 a 3. Apocalipse 5, do versículo 6 a 9. Depois viu um cordeiro, João falando da visão que ele tinha tido lá na ilha, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono. Quem que é o cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono? Jesus. Com seu sangue você comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou-nos com o seu sangue. Gente, nós vamos parando por aqui os nossos estudos. Eu espero que este primeiro estudo do Novo Testamento traga muita luz na sua vida, na vida da sua família. Que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento, porque a palavra, com certeza, já foi falada para você e lida por você com entendimento. Agora, bora aplicar, né? Eu quero mais uma vez agradecer a sua atenção. Lembrar você que você precisa me ajudar a continuar essa obra. Se inscrevendo no meu canal no YouTube, dando um joinha lá, para que nós possamos crescer e permanecer, e compartilhando com as suas redes sociais, com seus contatos de WhatsApp. Que Deus abençoe sua família. Até a próxima.